E aí, gente, tá gravando? Tá gravando? Bom dia, meu amigo, minha amiga, você que é aluno do curso de cabeleireiro, você que é profissional iniciante, você que já é profissional, nós estamos aqui do Tesoura Afiada para trazer para vocês uma proposta interessante. Um curso de cabeleireiro online gratuito. Na verdade não é bem um curso, mas a gente vai fazer demonstrações para vocês de corte de cabelo, de escova progressiva e hoje, de muitas outras coisas mais, é claro, e hoje nós vamos mostrar para vocês um corte básico masculino à máquina. Corta! Estamos falando, meu amigo, minha amiga, futuro aluno, futura aluna do curso de cabeleireiro dessas escolas da vida, das escolas técnicas, dos centros técnicos, instituto e tudo mais que houver. Tá? Como nós estamos falando, nós vamos mostrar para vocês hoje, tá? Agora falando sério, é muito sério mesmo, tá? Do corte masculino à máquina, que muita gente ainda tem curiosidade, que muita gente ainda tem medo de fazer, a gente sabe disso, porque eu sou instrutor de cabeleireiro também e sei o quanto os meus alunos têm dificuldade. Então a gente vai mostrar para vocês como trabalhar um corte básico e moderno ao mesmo tempo. Sim, porque você vai pegar um cliente aqui como o Vitor, tá? Esse jovem. Oi, Vitor. Com essa cutis maravilhosa, tá? Com essa pele macia, com esse olhar... Pele de pêssego. Mais ou menos. Com esse olhar angelical e que esse rosto perfeito. Um rosto egípcio. Isso. É o rosto de... Tá? Jesus! Tutankhamon. Agora, gente, prestem atenção. Uma coisa importante que eu vou falar para vocês. Quando a gente fala de cortes modernos, a gente tem que lembrar que a pessoa que vai usar esse corte, ela tem uma outra vida, além daquela vida de balada, que é a vida que o Vitor leva quase todo final de semana, tá? Eletrônica. E que ele precisa, com certeza, tá? Ter e poder viver essas vidas. Então, quando nós falamos de corte moderno, significa que o Vitor vai ter que ter um cabelo bonito, moderno, mas que ele possa trabalhar sem o patrão dele pegar no pé. Porque aqui no Natal, até chapéuzinho na cabeça para cobrir corte moderno, eles vão colocar, tá? Do Luiz Gonzaga. É verdade. Outra coisa importante, muito importante, tá? Tem os papais, tem as mamães que não conhecem a vidinha que o filho leva pós-dia de trabalho, pós-escola, aquela vidinha de balada, que ele vai todo fecho pra balada e mamãe e papai também não podem ver. Então a gente vai ter que pensar nisso também. Então, pensando em tudo isso, nós vamos trabalhar no vídeo um corte, eu não vou dar o nome ao corte, mas é um corte que a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Vamos começar a cortar ele nessa parte mais alta com máquina 1 e vamos seguir ele por toda a cabeça, contornando até a lateral, tá? Deixando ele com o cabelo mais comprido do outro lado. Isso é um corte com máquina, batidinho, mas com um lado mais alto e o outro mais baixo, mas com um ar bem reverente. Gente, e como eu estava falando para vocês, nós vamos fazer um corte à máquina, tá? E para fazer um corte à máquina é necessário que você tenha equipamento de qualidade. É muito importante que o cabeleireiro aprenda a valorizar e investir. Isso aqui não é gasto, é investimento. E é muito importante você entender dessa forma. Para um corte à máquina, para um bom trabalho profissional, é necessário que a gente procure aquilo que há de melhor. Então, assim, máquinas elétricas com fio, como essa aqui, com funcionamento mecânico, ou seja, essa lâmina é uma lâmina que tem sistema de mola, ela corta o cabelo de uma maneira tracionada, ou seja, o cabelo fica limpo, rente, fica um trabalho perfeito com o acabamento ideal, tá? E esse tipo de máquina, ela vem com pentes variados, tá? Esse é o pente 1 que a gente usa para o corte mais baixo, tá? A câmera tá pegando aqui bonitinho. Esse aqui é o pente 2, que é o que a gente chama de corte baixo intermediário, tá? Esse é o pente 3, não precisa mostrar o número do pente, porque as pessoas estão vendo o tamanho, cameraman, tá? Esse é o pente 3, para você fazer um corte na altura de um que a gente chamaria de médio, tá? E nós temos aqui também o pente 4, que é um corte mais alto, tá? É principalmente o chamado corte social, aquele senhor que não gosta de cabelo muito baixo. Esses dois pentinhos aqui que vocês estão vendo, normalmente eles não fazem parte de acessórios de máquinas profissionais, entretanto, algumas pessoas usam para cortar o cabelo mais alto, mas isso é mais para dona de casa, tá? É importante também o pente que você vai trabalhar para pentear o seu cabelo, tá? Pentes com duas
duas larguras de cerdas. Essas cerdas têm uma parte mais estreita e fina, essa parte aqui um pouco mais larga, que é para pentear. E uma coisa legal, gente, é pente com divisor. Só essa pontinha aqui aberta, que parece que quebrou, mas na verdade ajuda você a dividir o cabelo do seu cliente, tá? Outra coisa importante é a escolha das tesouras. Aqui eu vou mostrar para vocês uma tesoura de fibra de carbono, tá? A fibra de carbono é um material mole, mais resistente, e esse tipo de tesoura é ideal para cortes retos e mais pesados, tá? Temos aqui a tesoura fio navalha, tá? É uma tesoura, essa aqui no caso de origem japonesa, tá? Uma tesoura forjada, e o ideal da tesoura fio navalha é justamente para dar aquele efeito mais esfiado, mais movimento, mais desconexo no corte, tá? Um outro equipamento que alguns cabeleireiros eu sei que não gostam de usar, mas é a tesoura desbastadeira, que em casos de acabamento, vocês vão perceber também no nosso corte que a gente vai mostrar para vocês como utilizá-la. Ela dá um resultado muito legal, principalmente nesses cortes mais modernos que essa juventude gosta, tá? Outra coisa que você pode trabalhar e ter no seu salão, que é importantíssimo, é a navalhete de corte. Essa navalhete de corte, ela não substitui totalmente a fio navalha, mas ela também dá resultados bastante desconexos, bastante despojado, bastante inovado, tá? E por último, tá, não menos importante, a nossa navalha de acabamento, tá? Que é com o uso de gilete, aquela gilete que a gente costuma, na verdade, lâmina de barbear, mas que nós chamamos de gilete, que é indicada para fazer o acabamento final do cabelo, substituindo aquela maquininha de acabamento, tudo bem? Esse é o material que a gente vai usar. Eu espero que vocês possam estar adquirindo materiais de boa qualidade, sempre promovendo um melhor resultado para o seu serviço. Oi, minha amiga, meu amigo, que está aqui pensando quando é que esse vídeo vai começar, afinal de contas, quando a gente vai começar com esse corte. Nós vamos começar agora, tá? Mostrando para você aqui a máquina com o pente 1, onde a gente vai estar trabalhando aqui no nosso cliente. Acabei de ligar a máquina, tá? Então vocês percebam que eu vou vir cortando o cabelo dele pela lateral, tá bom? Seguindo, tá? Aqui o contorno da cabeça em diagonal, tá? Eu vou fazer aqui o trabalho rapidinho, tá? Lembrando uma coisa importantíssima, olha só, procure segurar a máquina aqui dessa maneira, tá? Apoiando a sua mão, tá? E colocando o seu dedo aqui sobre o pente, para quê? Porque ele quer que ele caia e a gente provoca algum acidente no cabelo da cliente, que com certeza ele não vai gostar, tá? Então, ó, tô aqui trabalhando, sempre procurar fazer esse movimento, tá? Quando chegar aqui a 2 dedos, põe a tua mãozinha aqui, tá vendo? Põe a mãozinha aqui na altura da sobrancelha, vai dar mais ou menos 2 dedos na altura aqui do vértice dele, tá? E você vai vir trabalhando pelo frontal, tá? Vir trabalhando o pente até essa altura. Então a gente vai, ó, sempre movimentando, jogando para cima, para já dar um pré-acabamento, ou seja, um pré-sombreamento. E o cabelo do cliente vai ficando lindo e maravilhoso. Corta um pouco. O nosso trabalho, como mostrei para vocês, tá? A gente vem sombreando levemente, tá? Até porque o trabalho ainda não terminou. A gente vai passar a máquina 1 aqui, a máquina 2, perdão, a máquina 2 aqui agora, tá? Então vamos pegar lá o pente 2. Quando eu falo máquina, gente, 1, 2, 3, significa que é o pente que nós vamos mudar a altura. Né, cameraman? Nós estamos mudando a altura do pente, como eu estou mostrando para vocês, e vamos continuar o trabalho. A gente vai voltar lá pela lateral do nosso cliente, tá? Então a gente vem aqui, ó. Lembrando sempre, segurem com cuidado e prestem atenção. Tentem colocar o dedinho de vocês aqui no apoio do pente. Então, ó, meio que de ladinho, uma inclinadinha, a gente vem passando aqui com cuidado, tomando cuidado para não ir direto para cima da cabeça do cliente, porque se você for, o que vai acontecer? A gente vai passar o pente do corte aqui e vai fazer um buraco no cabelo do cliente e com certeza ele não vai gostar. Então, olha, lembra que eu falei que a gente vindo trabalhando sombreando, já vai tirando aquele efeito de degrau, que é aquele efeito que realmente fica muito feio na finalização do corte e fica mais difícil de trabalhar também. Então, vem meio em que diagonal, e vou trabalhando toda a lateral aqui agora. Olha só, que legal. Tá dando para vocês perceberem. Vou até um pouquinho mais devagar. E vou até essa região aqui da orelha. Põe a mão aqui no vértice do cliente. E imagine uma linha diagonal aqui. E a gente vai vindo passando a máquina 2, tá? Pente 2.
faço a limpeza. Perceba o seguinte, o nosso cliente aqui, ele tem o que o pessoal chama de roda-moinho, que na verdade o nome técnico é evasão do cabelo, ou seja, é por onde o cabelo começa a crescer. No caso do nosso cliente, do Vitor, ele tem um cabelo daqui do vértice até quase a base aqui da nuca, tá vendo? A nuca aqui é a base da nuca, até essa região o cabelo dele tem um crescimento contrário a toda a linha de crescimento dele, ele vem por baixo e vem para cima. O que acontece? A máquina ela empurra o cabelo, porque como eu falei para vocês, a máquina corta sentido contrário ao crescimento e não sentido do crescimento. Quando socorrer, puxa a cabeça do cliente devagarinho, tá? E venha fazendo o pente ao contrário, ó, para eliminar esses fios aqui. Espero que vocês consigam perceber. Qualquer dúvida depois lá no nosso blog, vocês comentem se gostaram, se não gostaram. Enfim, comente para a gente poder discutir, debater esse assunto. E se quiserem mais informação, tiverem mais dúvidas, é só perguntar. Que se for preciso, a gente grava novamente esse vídeo. Maravilha, chegamos lá onde eu falei para vocês, tá? E a gente vai fazer o que agora? Como é um corte moderno, como é um corte diferenciado, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar agora a altura do pente da máquina, tá? Esse cameraman gosta de ficar filmando tudo, isso é bom. Troquei para o pente 3. E aí, gente, eu venho aqui, ó, puxo o cabelinho dele de lado, como eu falei, o meu cliente já tem um cabelo mais moderninho, ele já tem um visual moderno, ele é jovem, ele gosta de ser diferente. E a gente vai trabalhar agora com o pente 3. Para dar uma leve diferenciação na altura, muito leve. Entre o 3 e o 2, a diferença é muito pouca, mas ela aparece, é perceptível. E ó, sempre que chegar aqui na altura da testa dele, procure não entrar direto com a máquina, fazendo esse movimento, porque como eu falei, vai abrir um buraco. Então quando chegar aqui, ó, aqueles que têm dúvida ainda, que estão inseguros, põe um dedinho aqui e outro dedinho aqui, vai ficar o meio. Aqui é a divisão entre a lateral e o topo da cabeça, que a gente chama de região central, tá? Para quê? Para que a máquina não escorregue, fazendo um defeito no corte. E toda vez que eu chego lá, já dá uma jogadinha para cima assim, ó. Imagine que a máquina está indo reto, tá bom? Viro novamente. Vão percebendo aqui que, como eu falei, entre o 2 e a 3, a diferença não é tanta. Mas esse lado já fica um pouco mais alto, dando esse ar mais moderno, tá bom? Sempre tomando muito cuidado com a orelhinha do cliente, porque o pente da máquina, às vezes, quando a gente está começando, a gente fica com a mão mais pesada. E o que acontece? Acaba machucando o cliente. Outra coisa importante, vocês que estão iniciando, lembrando mais uma vez, a máquina ela tem que encostar. O pente tem que estar encostado no couro cabeludo para cortar. Às vezes o aluno fica com tanto medo que ele deixa o pente afastado. Não afasta, deixa encostado no couro, não machuca. Desde que você não tenha a mão pesada. Então tenta treinar isso para que sua mão não fique pesada. Maravilha! Dá uma pausazinha aí para a gente trocar aqui. Eu tinha falado para vocês, agora vem a parte do acabamento. Lembra que eu falei que a máquina que eu vou usar para fazer o acabamento desse corte é o pente 1. Olha, ela está com a alavanca abaixada, portanto a altura do corte está um pouquinho mais alta. Então o que a gente vem fazendo aqui? Inclina levemente a cabeça do cliente. E como eu falei para vocês, existem várias formas de trabalhar o sombreamento. Então eu vou ensinar uma técnica que é muito simples, tá? Vocês percebam que a máquina, o pente tem essa linha aqui, que é o ângulo de 90 graus, e essa inclinação aqui, ó, é o ângulo de 45 graus, para deixar um pouco mais alto. Não encostem a ponta da lâmina na cabeça dele na hora de sombrear, e sim, o que eu chamo, vamos chamar de peito do pente, tá? Vamos chamar de peito do pente. Vem aqui, ó, de baixo para cima, ó, em movimentos contínuos, em diagonal de preferência. Olha o que vai acontecendo, olha que legal, gente, como vai tirando aquele degrau, aquele efeito marca, que é horrível em corte masculino. Ó, sempre com o peitinho da máquina. Por quê? Eu estou usando o pente 1 sim,
mas ele está deixando um ângulo de 45 graus, ou seja, um pouco mais alto, dando efeito de sombreamento. Olha como vai ficando bonito, tá? Então a gente vem pela lateral também, tá? Seguindo sempre a mesma linha de corte, como eu trabalhei aqui em diagonal, eu também vou sombrear em diagonal, peito da máquina, olha para cá, vou fazer bem devagar, peito da máquina, tá? Para sombrear, por quê? Não é para as pessoas perceberem que eu feito um corte aqui, pá, parei e comecei um peito mais alto, não, é para imaginar que o cabelo dele veio baixinho e foi crescendo pela lateral, ficando mais alto do outro lado. A gente poderia cortar partes do corte, mas a gente optou, preferiu, né, fazer integral, o vídeo inteiro, para vocês perceberem como foi feito todo o processo desse corte aqui, e com certeza vai ficar um corte muito legal e bem moderno. Outra dica, olha, pegar a máquina dessa forma como eu segurei, como se estivesse segurando uma colher de pau, e vindo, como se estivesse penteando com o pente, também é uma forma segura de fazer um bom acabamento. Tá conseguindo pegar aí, cameraman? Perfeitamente. Esse cara é maravilhoso. Ele pega tudo, gente. Eu já falei isso pra vocês, né? Olha só, gente, que legal. Viu que eu falei pra vocês? A máquina veio sombreando. Olha como fica bonito o visual, tá vendo? Porque ele fica um corte limpo. Você não consegue enxergar degrau. E olha, esse lado está mais alto e esse lado aqui está mais baixo. É isso que tem que acontecer no processo do corte, tá bom? Corta um pouquinho. Gente, eu vou mostrar uma coisa muito legal para vocês, que é muito usado por esses profissionais que trabalham com cortes blacks, com cortes exclusivamente masculinos, que fazem desenho. Eles gostam muito de trabalhar com sombreamento do pente zero, ou seja, é a máquina sem pente nenhum, tá? Então, nessa região da nuca e na limpeza aqui do pente 1, a gente vai trabalhar ela daquele jeitinho que eu falei, tá? Vindo como se estivesse penteando, olha que legal. De leve, para não chocar a cabeça do cliente, porque ele vai dar um sombreamento mais limpo. Olha só. Tá vendo? Com muito cuidado, devagar, leveza na mão, tá? Não deixe correr acima do início da base aqui da nuca, tá? Porque se isso acontecer, a gente vai estar passando a máquina zero. Aí o cliente pode ficar chateado. Mas olha que bonito, olha como ficando limpo, tá bom? Isso. Cameraman, deixa eu virar um pouquinho mais aqui. O cameraman está colocando a câmera praticamente em cima de mim, gente, nessa hora. Ou seja, eu estou me sentindo apertado, sufocado. Eu estou quase para dar um soco nele. Cameraman, afasta um pouquinho, por favor. Obrigado. Você é muito gentil. Ó, sempre, gente, olha só como eu estou trabalhando, ó, vou mostrar na minha mão, ó, é desse jeito, não é isso aqui. Se eu fizer isso, eu estou fazendo um novo corte, ou seja, eu não estou sombreando, eu estou simplesmente fazendo um novo corte com a máquina zero. Então, ó, retinho, muito cuidado nessa hora, muita calma nessa hora. Olha como limpou, tá quase pronto para que eu possa fazer o acabamento final desse cabelo. Pronto, é isso aí. É isso aí. Gente, como eu falei pra vocês, a gente está quase na finalização do corte, tá? Como eu mostrei, é um cabelo bem despojado, ele pode usar de diversas formas. Ele pode jogar para um lado, deixar mais arrepiado em cima. Ele pode simplesmente chegar, se ele vai trabalhar no local do trabalho dele, ele não pode usar o cabelo tão despojado. Ele pode jogar a franjinha para o lado. Ele pode, se ele preferir também, usar o recurso de gel, fixador de cabelo, jogar a sua franja toda para trás e deixar o cabelo mais alinhado. Enfim, ele pode fazer diversas coisas. É um cabelo, vamos chamar um cabelo de metamorfo, né? Porque ele pode usar da maneira como ele quiser, tá? Agora a gente vai para a parte de finalização do acabamento final, que o corte masculino não pode deixar de ter, tá? Que é o contorno do que a gente chama de pezinho. O nome correto é acabamento, mas a gente vai fazer o pezinho dele. Eu costumo trabalhar sempre com o recurso da navalha, porque a navalha ela
dá um acabamento mais limpo, mais preciso, isso é muito importante, mas para aqueles que ainda têm medo, pode usar o recurso da máquina de acabamento, tá bom? Presta atenção aqui na navalha, que a gente vai mostrar para vocês. Continuando, né, como eu falei para vocês, é um corte despojado, olha que efeito legal vai dar no nosso cliente. É claro que a gente não fez o acabamento ainda. Depois o cliente também vai dar o toque final dele, que é o que ele gosta, como ele gosta de usar o cabelo, tá? Mas como eu falei para vocês, ele consegue fazer com que... corta. Como faz isso, cara? Fui ligar a TV. Porra! Sempre usar o recurso de um creme, tá bom? Para passar na pele do cliente. Até porque a navalha, ela corta e também arranha se você não souber trabalhar, tá? Então a gente vai fazer um acabamento também um pouco mais moderno, despojado. Olha. Não precisa ter medo. Alguns profissionais trabalham com isso, gente, sem usar esse aparelho que é a navalha de corte. Essa molecada de hoje que faz corte black, só para título de informação, eles usam a navalha direto com as mãos, tá bom? No nosso caso, como a gente trabalha em salão, a gente não pode nem sempre pode estar usando esse recurso. Nem sempre, mas é aceitável. Olha que legal. Agora o corte vai ficando com outra cara, perceba? Olha que legal, né? Como a gente fez um corte moderno, o correto é fazer também um acabamento um pouco mais moderno. Continuando com o recurso do creme, sempre, tá? Passando em volta. Use a pontinha da lâmina para fazer esse contorno, tá, gente? Tome muito cuidado nessa hora, porque estou iniciando, eu passo a lâmina inteira, reta. Vocês podem ter certeza que o corte vai sair errado, porque eu vou cortar toda essa região aqui. Aí vai ficar quadrada, vai ficar redondinho como deveria ficar. Ó, com ela inclinada, eu vou descendo, fazendo uma linha diagonal. Olha que legal. Aqui a parte de trás, continuando, percebo que o cliente ele tem um acabamento aqui no final um pouco mais, como é que eu poderia explicar para vocês? Ele não tem uma forma correta de acabar, tem algumas falhas e a gente tem que tomar cuidado com isso também. Tá? Para aqueles que têm dúvida, eu costumo sugerir o seguinte: coloque o dedinho na altura do pescoço, 4 dedos acima do pescoço é a base da nuca, é onde eu começo a fazer o acabamento, tá? Para também não subir demais e ficar uma nuca mal acabada. Oi, gente. Como a gente tinha falado, essa é a finalização do corte, tá? Espero que vocês gostem. Aqui eu estou mostrando no primeiro momento onde o Vitor está tendo um penteado um pouco mais clássico, mais comportado, para o momento que ele vai trabalhar, enfim, para não chamar tanta atenção. E vocês podem perceber, como eu falei, o cabelo dele começa desse lado aqui um pouco mais comprido, vem descendo pela base da nuca, olha que interessante, bem sombreado, bem batidinho, e chega do outro lado, nós temos um corte mais batidinho, mais limpo, né? Meio estilo corte militar. Então assim, é um corte que ele vai poder usar a hora que ele quiser, quando ele quiser e onde ele quiser. Tá bom? Esse é o nosso primeiro momento. Vou mostrar para vocês agora o segundo momento desse corte, tá bom? Gente, esse é o segundo momento do corte do Vitor, tá? Como eu falei para vocês, agora um pouquinho mais despojado, tá? A gente valorizou a frente, que é a franja, é o que ele mais gosta, na verdade, da cabelo dele é a franja.
como eu mostrei para vocês, o cabelo fica desfiadinho aqui em cima, ó, fica todo arrepiadinho. Aquele efeito da tesoura desbastadeira faz com que o cabelo possa ficar levantado assim. A gente não passa nada demais, não tem fixador, não tem gel, apenas um cremezinho para pentear, para o cabelo ficar um pouquinho mais pesado, tá bom? Porque afinal de contas é um cabelo liso. E vocês veem que esse efeito dá um resultado bastante moderno, olha que legal, né? Então é isso que vocês têm que trabalhar. Aproveitem bastante, divide, discuta esse assunto, mostre para os seus amigos, tente cortar o cabelo dos seus clientes dessa forma, mude. O importante é que você, profissional que está iniciando, até mesmo você que já está na área e não tinha assim, uma ideia de um corte mais moderno, eu espero que esse corte possa ajudar você nessa questão, tá bom? Tá gravando. Tá gravando já esse cameraman. Olha, gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse trabalho, tá? Que a gente fez com com muito carinho para vocês. Espero que ele seja bastante útil para vocês no seu dia a dia. Aproveitem, curtam. Bem-vindos ao Tesouro Afiado. Espero que vocês comecem a gostar do nosso blog. A gente está começando, a gente tem vontade de trazer muita novidade, muita informação, um pouquinho de reverência, brincando um pouquinho. A gente não sabe contar piada, mas a gente chega lá, daqui a pouco a gente está montando o nosso stand-up. Mas é isso, tá? Mostrem para vocês o trabalho, treinem, pratiquem, sabe? E ganhem dinheiro também com aquilo que vocês estão aprendendo aqui com a gente. E como eu falei, qualquer dúvida, procure a gente. Nossos telefones vão estar aí no nosso blog para vocês entrarem em contato. Se quiserem convidar para tirar as dúvidas, se quiserem convidar até mesmo para tomar um café, pode chamar que a gente vai. Tá bom? Obrigado, bem-vindos mais uma vez ao Tesouro Afiada. E esse aí até o próximo vídeo, que com certeza vocês vão gostar muito mais. Beijo para vocês. Tchau, tchau.